Oi aí, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar do último livro da trilogia que ganhou meu coração, que eu me apaixonei por ela, que se possível eu ainda quero poder relê-la algum dia. Porque eu acho que todo mundo que gosta de livro é assim, lê um livro e pensa no futuro poder relê-lo. Ou sempre quando vai limpar a estante, abre aquele livro que se apaixonou e dá uma lidinha, lembra dos personagens, lembra da história. Eu acho que isso aí é uma das magias maravilhosas dos livros. Hoje eu vou falar sobre Os Amantes de Hiroshima, que é o último. O primeiro é O Verão das Bonecas Mortas e o segundo é Os Bons Suicidas. Esses aqui eu já fiz o videozinho, já fiz a resenha, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas hoje é o Amantes de Hiroshima. Ele foi lançado em 2016 pela Tordesilhas. E este é o último livro, como eu já disse, então tudo se acaba aqui. Mas não é uma leitura simples, é uma leitura tranquila, é uma leitura muito complexa, como já é a marca registrada do Tony Hill. E ele nos faz pensar, nos faz enxergar o que as pessoas têm como influência na vida delas, que nos levam a tal atitudes, a tal atos, de como o ser humano se deixa influenciar emocionalmente e tomar atitudes pensadas e não pensadas. Este aqui é um dos mais complexos estudos da psique humana que o Tony Hill faz. Inclusive, tem um personagem que está internado numa clínica, que é visto como louco, como descontrolado, perturbado, que faz um trabalho muito interessante para quem gosta desta parte da psique humana, porque mostra como o ser humano ele é influenciável, ele é fraco, ele é frágil e algo emocional pode derrubar uma pessoa. E o Tony Hill, como bacharel em psicologia, nos dá de bandeja uma leitura que tu vai entender muito bem o lado psicológico do ser humano bom, do ser humano ruim, do ser humano que ama, do ser humano que acha que ama, do ser humano que não ama. Então, mais uma notinha pro Tony Hill. E nesse ponto deste livro, a gente quer saber, a gente morre de curiosidade para saber sobre a Ruth. Para quem não sabe, Ruth é a ex-mulher do detetive Hector Salgado e ela desapareceu. E a gente não sabe o que aconteceu com ela, então a gente vai ficar sabendo neste livro. Só que aí o Tony Hill vem e nos lança este livro, Os Amantes de Hiroshima, com uma capa, com uma pintura, algo meio, poético. E a gente pensa, Jesus. Mas daí a gente vai ter que ler para descobrir se a gente vai saber o que aconteceu com a Ruth, né, gente? Esse livro se passa no mesmo cenário que os outros dois. Se passa em Barcelona. O início do livro é meio sombrio. Nós temos uma mulher chamada Cristina, que ela está junto com um cara chamado Daniel. Eles estão num porão, num lugar abandonado, numa casa meio que destruída. E eles estão num ato sexual. Começa um negócio muito quente, tu acha que é tipo 50 tons de cinza, mas não. Daí, né, aquele negócio quente, aquele clima estranho, assim, aquele clima sensual. E a Cristina enxerga uma pessoa conhecida neste local e ele está com uma arma na mão. E esta pessoa, este ser, assassina, mata os dois. Ela enxerga o cara que é alguém conhecido. E ele mata os dois. Este é o início do livro, a gente fica tipo assim, perdido, como o Tony Hill adora fazer isso com a gente fica perdido. Hector Salgado e sua equipe encontram os corpos de Daniel e Cristina em maio de 2011, numa casa abandonada perto do aeroporto. Num porão da casa estão os esqueletos dos dois abraçados e envoltos numa mortalha de flores. Estranho, né? E na parte de cima da casa, nas paredes tem telas pintadas com uma pintura mórbida que retrata a morte do casal. Além de Hector estar envolvido com seus conflitos pessoais, esse caso se torna um verdadeiro mistério, porque parece que não tem nenhuma ponta solta que a gente consiga puxar para desmanchar esse emaranhado de conflitos e fatos e mentiras. Com a investigação, esse emaranhado de conflitos é puxado e eles voltam a 7 anos atrás, onde aconteceu o assassinato de Daniel e de Cristina. E nesse ponto, Hector Salgado já está quase aceitando a morte da Ruth, ex-esposa dele.
Só que no fundo ele quer saber se ela tá viva, se ela foi embora, o que aconteceu. Ele quer saber, ele quer investigar e também saber quem foi que matou, se ela foi assassinada. E a Lady Castro, que é subordinada do Hector Salgado, também está investigando, meio que sem o Hector saber, meio que escondida. E ela descobre umas coisas do passado de Ruth que tem uma ligação muito estranha, que a gente fica confuso, a gente fica mais confuso, porque tem ligações com pessoas até então muito confiáveis de Hector. Esse livro é cheio de personagens, de acontecimentos. Quando tu tá lendo e tu acha que já tá todas as cartas na mesa, aparece uma pessoa do nada, e aí tu começa, tipo, não liga nada, ninguém com ninguém. E a gente vai descobrir que há anos atrás existia uma banda chamada Hiroshima, o porquê do nome do livro também. E aí a gente começa a ver quem é cada um, e o livro fica um pouco mais focado no passado desta banda. Os integrantes da banda não têm mais contato hoje em dia. O grupo não se encontra mais, não se fala mais. Só que eles guardam um segredo que tem muita ligação, ou toda ligação, com a morte de Daniel e de Cristina. Com a investigação andando, Hector descobre coisas do passado que deixam um pouco ele perturbado e sem entender, sem saber para que lado seguir e quem ouvir. Ele descobre um triângulo amoroso, ele descobre a queima de um furgão, ele descobre uma quantia muito grande de dinheiro e ele descobre um escritor que lançou um livro de contos e um dos contos descreve em detalhes a morte de Daniel e de Cristina, inclusive a pintura da tela e inclusive a mortalha de flores. E eu não posso dar muito spoiler, eu não posso continuar falando, senão vou deixar escapar alguma coisa. Só que, gente, eu não sei como que ele consegue juntar todas as peças, isso deve ser, né, o dom que o escritor tem. Porque ele consegue juntar todas as peças que nem cabem, ele consegue encaixar e tudo se encaixa perfeitamente e tu fica com a cara no chão. Enfim, o final deste livro, como os outros dois, também é surpreendente. Nada do que a gente pensa, nada do que a gente imagina é. A gente toma literalmente uma livrada na cara. Porque a gente não espera que essas coisas aconteçam. E o final da Ruth, gente, o final da Ruth... Eu fiquei sem ar, eu fiquei mexido, por causa que esses livros do Tony Hill não são livros que a gente... eu vou tomar um café, eu vou tomar um chá, sentar e ler um livro. Não. Tu não consegue ler um livro tranquilamente, sem sentir uma paulada na cara, sem sentir uma emoção, uma vibração, um coração acelerado. Esse livro, ele mexe com a gente. E eu falei no outro que eu era fã da Lady Castro. Realmente sou fã desse personagem. Queria poder conhecer a Lady Castro, tomar um café com ela. E é a parte humana, que eu já tinha falado, que nos deixa emotivos por alguns momentos, algumas situações. E seria muito bom se o Tony Hill fizesse ou um livro ou uma trilogia sobre a Lady Castro. Valeria muito a pena e certamente eu leria, porque é uma personagem que me pegou meu coração. Espero que vocês tenham gostado das minhas resenhas desta trilogia, que foi maravilhosa, que é maravilhosa. Se possível, leiam. Quem curtiu meus vídeos, se inscreve no canal para acompanhar as próximas resenhas, ativa o sininho para receber notificação. E vamos lá, vamos nos falando por comentários, falem alguns livros que vocês queiram que eu leia. Eu vou dar dicas também sobre mais alguns livros. E isso aí, muito obrigado por hoje. Tchau!